Saudações, galera. Beleza? Bom, dando então continuidade ao nosso assunto, aos assuntos do livro, hoje a gente vai trabalhar o pensamento liberal. O que é o pensamento liberal, quais são as suas origens, o que ele pensa, o que ele representa, o que ele propõe. Tranquilo? Bom, as teorias contratualistas que vimos são a base do pensamento liberal. No capítulo anterior, quando a gente estava discutindo a formação do Estado moderno, discutimos as chamadas teorias contratualistas, que abarcam, de certa forma, o pensamento de três sujeitos. Se bem que no capítulo do livro de vocês só dois são mencionados, já que um terceiro a gente vai aprofundar à frente. Esses pensadores são Thomas Hobbes, com sua teoria contratualista, que propõe que num estado de natureza todos viviam em guerra, a guerra de todos contra todos, na qual ele cunhou a frase clássica do pensamento político, dita: o homem é o lobo do homem. Vimos também o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que diz que em seu estado de natureza o homem é bom. Ele cria ali o conceito do bom selvagem e Rousseau atribui ao nascimento do Estado a construção ou o advento da propriedade privada como a origem do mal presente em toda a sociedade, com a origem da transformação desse ser humano, num primeiro momento, num sujeito bom, num primeiro momento, num sujeito que vive em harmonia com a sociedade da qual ele faz parte, e num segundo momento, é, sedento por posses adequados perfeitamente a esse modelo social que nasce com o Estado. Bom, ali também serve de base o espaço e o contexto para o surgimento do que a gente vai chamar de pensamento liberal. E quando eu falo pensamento liberal, eu preciso que vocês pensem em duas vertentes: o pensamento liberal político e o pensamento liberal econômico. O pensamento liberal político tem como filósofo, como pensador mais destacado, a figura do inglês John Locke. Esse veremos em breve. Na conjuntura, ou seja, no contexto do liberalismo econômico, nós temos como nome mais destacado o economista Adam Smith. Smith é considerado o pai do liberalismo econômico, assim como John Locke é considerado o pai do liberalismo político. Esse capítulo referente ao pensamento liberal aborda de forma mais detida, aborda de forma mais específica o pensamento econômico. Tranquilo? Bom, então, dentro dessas teorias do liberalismo, os ideais do liberalismo se apoiam na defesa de três princípios: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tranquilo? Só um segundo, deixa eu só pegar um material que eu deixei aqui para usar como referência para vocês. Aqui, está separado ali. Bom, como eu estava dizendo, esses três princípios vão nortear o pensamento liberal. O que é interessante é que vocês já conhecem esses conceitos. Quando vocês estavam estudando com história, vocês estudaram que esses foram os princípios norteadores da Revolução Francesa. Os princípios que impulsionaram os movimentos revolucionários na França, que começaram ali em julho de 1789. Bom, liberdade, igualdade e fraternidade. O que isso tem a ver com o liberalismo? Primeiro que quando a gente fala em liberdade, a gente está falando principalmente de uma liberdade jurídica. Quando a gente está falando de igualdade, a gente está falando de igualdade, que todo mundo seja considerado igual e nenhum melhor do que o outro, para que possam comercializar.
Quando a gente para falar em fraternidade, a gente está falando que todos se considerem irmãos e que suas crenças políticas, ideológicas, religiosas não afetem as relações comerciais. Então, quando a gente pega e destrincha a história desses três conceitos, a gente vai perceber que eles estão falando basicamente de comércio, da abertura para o comércio. E aí, esse pensamento liberal ele vai entender que aquela tem uma expressão comum, é um ditado popular de que se a maré sobe, todos os barcos sobem junto. O que isso quer dizer? Que é preciso trabalhar em prol do coletivo, porque se melhora geral, melhora para todo mundo. E o pensamento liberal parte do princípio de que as realizações coletivas, elas são fruto das relações individuais. Elas são o somatório de boas ações individuais. Então, para a ideia, para o liberalismo, para o pensamento liberal, o homem nasce livre e em condições iguais de capacidade. Aí você poderia estar se perguntando, Theo, então a meritocracia existe. Calma, eu estou falando de um pensamento que está no âmbito, que está no espaço da teoria. Se, e aqui cabe um parêntese imenso, se todos os homens e mulheres nascessem em condições iguais e tivessem em sua trajetória oportunidades iguais, eles teriam ou nós teríamos como pensar a ideia de mérito. Por quê? Porque aí dependeria exclusivamente da ação individual de cada um. Como nós não nascemos em condições equiparadas, não vou dizer nem iguais, estou falando de equiparação, de justiça. Como a gente não está dentro dessa lógica, a gente não pode falar de meritocracia. Então, quando o pensamento liberal diz que o homem nasce livre e em condições iguais de capacidade, sim, todos nós nascemos possuidores do que nos diferencia dos outros animais, a racionalidade. E essa racionalidade nos permite fazer coisas incríveis, desde que tenhamos as possibilidades. Então você não pode comparar, por exemplo, um sujeito que tem tempo livre para estudar com um sujeito que precisa conciliar estudo e trabalho. Por mais que esse sujeito que concilie estudo e trabalho alcance algo na vida, ele vai precisar fazer um esforço muito maior do que o sujeito que só precisava estudar. O liberalismo também defende o conceito de que toda a riqueza adquirida pelos indivíduos tem como origem histórica o esforço, o empenho e o talento desenvolvido por cada um. Repito, essa é uma teoria. Por quê? Porque nós sabemos, estudando história, estudando sociologia, estudando filosofia, estudando antropologia, estudando as diversas ciências humanas, que a maioria das riquezas adquiridas pelos indivíduos ao longo da história, elas não são exclusivamente frutos dos trabalhos ou do esforço legítimo. Muitas dessas riquezas, desses patrimônios, vieram de trabalhos obscuros, vieram da exploração do trabalho de outros. Então, assim, a ideia do liberalismo muito bacana, de que se você trabalha, você tem como construir um patrimônio. Mas e se você trabalha e recebe só o necessário para sobreviver no limite da pobreza? O que sobra para você construir patrimônio? E se você nem tem trabalho e é obrigado a sobreviver de esmolas, o que você guarda para construir patrimônio? Então, se as oportunidades não são iguais, o trabalho acaba não prevalecendo como uma possibilidade de acumular riqueza, de construir patrimônio. Pensei nisso. Bom, assim,
quando a gente pensa o Estado dentro da ideia do pensamento liberal, ele tem como função, ele tem como responsabilidade garantir as liberdades, garantir que as potencialidades humanas individuais sejam respeitadas. E aí, óbvio, quando a gente olha para a prática, a gente sabe que ele não funciona bem assim. O Estado privilegia e protege um grupo específico e ataca e massacra outro grupo específico. Mas esse é o pensamento liberal e o liberalismo defende que essa é a responsabilidade do Estado. Logo, o Estado seria então um mal necessário. E um mal necessário com que finalidade? Com a finalidade de proteger os direitos adquiridos e evitar os conflitos. Só. Daí o liberalismo, por exemplo, defender que o Estado tenha um tamanho mínimo, que o Estado não seja responsável por saúde, por educação, por segurança, por esses direitos todos. Que esses direitos, dentro do pensamento liberal, se transformem em serviços. E que o Estado seja ali minúsculo e tenha pequenas responsabilidades, como essa, por exemplo, gerir a harmonia social. Tranquilo? Até aqui? Então vamos adiante. Bom, as ideias liberais são, na verdade, a expressão do ideal da sociedade industrial capitalista. E você deve estar se perguntando, como assim? Percebam que os burgueses que vão consolidar o capitalismo, de certa forma, eles começam a surgir com o renascimento comercial, o renascimento urbano, mais tarde o renascimento cultural é fluxo de tudo isso, é efeito de tudo isso. Mas esses movimentos eles começam a surgir com o declínio da Idade Média. Quando a Idade Média entra em declínio, começa a se aproximar do seu final, e aí começam a surgir necessidades outras que não existiam, por exemplo, na época dos feudos. Essa classe burguesa que vive do comércio, que vive da venda de produtos e de serviços, ela então começa a estabelecer uma ideia que vai se consolidando na prática como o liberalismo. Então, é a partir dessa ideia que, por exemplo, Adam Smith vai olhar para o mercado e dizer que o Estado não precisa intervir no mercado, que o mercado precisa ser capaz de gerir a si próprio. E aí ele vai criar um conceito muito comum dentro da economia, dentro da história, que é o conceito da mão invisível do Estado, do mercado, desculpem. O que seria essa mão invisível do mercado? Ele defende que essa mão invisível seria a regulamentação e a regulação natural do mercado, baseado exclusivamente na oferta e na procura. Suponhamos que você deseja comprar uma camisa X e você chega numa loja, numa avenida, melhor dizendo, e existem 10 lojas. E as 10 lojas oferecem a camisa X. Se é a mesma camisa e as 10 lojas estão ofertando essa camisa, a lei do mercado, essa mão invisível do mercado, então vai fazer com que a lei da oferta é maior do que a da procura. Então, é natural que o preço caia. E aí você encontre nessas 10 lojas variações de preços e você escolha qual, a de valor mais baixo, porque todos os produtos são os mesmos, todas as camisas são as mesmas. No entanto, vamos inverter essa conta. Vamos supor que exista uma camisa Y e existem 10 pessoas interessadas nessa camisa Y. E que nessa mesma avenida apenas uma loja tem essa camisa e todas as 10 pessoas precisam dessa camisa. O que é que a loja vai perceber? Que a procura, 10 pessoas, é maior do que a oferta, apenas uma camisa. Então, se a camisa custava R$ 100,
ela vai poder subir o valor dessa camisa para, sei lá, 300, 400, 500. Por quê? Porque a procura é maior do que a oferta. Então, essa regra básica que Adam Smith vai utilizar para criar o conceito da mão invisível do Estado, do mercado, desculpem, e dizer que o Estado não precisa intervir na economia, que ela por si só encontra o seu bom funcionamento, a sua harmonia. Bom, na teoria isso é muito bacana, isso é muito bonito, chega a ser especial. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Se vocês olharem para a história novamente, vão perceber que as teorias liberalistas, o liberalismo, ele foi por terra quando a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, cria uma recessão econômica não apenas nos Estados Unidos, atinge inúmeros outros países. E quem é que vai salvar essa economia? O Estado. É o Estado que precisa pegar o dinheiro público e investir nos bancos, investir na Bolsa de Valores, para quê? Para que eles não quebrem. Bom, depois disso, as ideias liberais acabaram ficando ali no ostracismo, perderam valor, por quê? Porque na prática não estavam funcionando muito bem. Mais tarde, isso já na década de 80 do século passado, surge com força o conceito de neoliberalismo. O neoliberalismo, como o próprio nome já nos coloca, é um novo liberalismo. E esse novo liberalismo propõe outras coisas ainda mais arrochadas. A gente vai estudar o neoliberalismo lá na frente, mas eu vou dar apenas um panorama geral. O neoliberalismo propõe um encolhimento do Estado ainda maior, uma substituição ainda mais agressiva de direitos por serviços. E quando eu digo substituição de direitos por serviços, eu convido vocês a pensarem nisso. Por quê? Vamos supor, a educação é um direito. O neoliberalismo propõe que ela seja um serviço. Sendo um serviço, só pode ter direito à educação quem pode pagar por ela. A saúde é um direito. Se ela se torna exclusivamente um serviço, só pode ter acesso à saúde quem puder pagar por ela. A segurança é um direito. Se ela se tornar um serviço, só pode consumir segurança, ou seja, você só vai poder andar na rua seguro, vai poder dormir em casa seguro, quem puder pagar por essa segurança. Óbvio que aqui eu estou usando os conceitos genéricos. A gente vai aprofundar casos e contextos históricos particulares à medida que a gente vai avançando, principalmente nas outras séries, onde a gente se debruça com um pouco mais de profundidade sobre esses temas. Outro pensador do liberalismo econômico é David Ricardo, que a gente também vai estudar mais a fundo quando estiver falando das teorias socialistas, porque David Ricardo é um dos caras que vão ser estudados, por exemplo, pelo pensamento do Marx, para contrapor as teorias do David Ricardo. Tranquilo? Bom, como eu estava dizendo, a mão invisível do mercado é o conceito de Adam Smith, que eu expliquei há um pouco atrás. A livre concorrência é essa ideia de que todas as pessoas vivendo dentro de uma sociedade, dentro de um mercado, são livres para comercializar, e essa livre concorrência permitiria, por exemplo, que subissem os níveis de qualidade e baixassem os níveis de preço. Esse seria um efeito da mão invisível do mercado. Quando, por exemplo, você tem 10, vamos supor, 10 lojas, o mesmo exemplo, 10 lojas numa avenida, as 10 lojas têm a mesma camisa. As 10 lojas cobram o mesmo valor por essa camisa. Então, que loja você vai escolher? Aí entram outros fatores, aí entram outros critérios. Bom atendimento, fidelização da loja, um atendimento diferenciado, sei lá, um parcelamento maior do que nas outras, uma recepção melhor. Você chega em uma determinada loja, tem um cafezinho, tem uma torradinha ali com uma pasta sei lá, de atum que você gosta e você prefere ir lá. Então, tem inúmeros esses fatores que essa livre concorrência permite. E por isso, segundo as teorias do liberalismo, isso equilibraria o bom funcionamento do mercado. Assim,
A circulação e o consumo de bens devem obedecer às leis da oferta e da procura. Uma vez, e eu gosto desse exemplo porque nos dá uma dimensão do quanto a gente vive alheio a isso. Uma vez eu li numa revista em muito tempo, deve ter mais de 20 anos, eu li numa revista que uma cantora famosa na época tinha comprado uma saia, uma única saia, por R$ 3.000 na época. Um absurdo até hoje. E na época eu achei um absurdo. Caramba, como assim R$ 3.000? Eu não estudava todas essas coisas ainda. E aí eu fui conversar com o meu professor de história no cursinho na época ainda. E aí ele me fez uma fala muito massa. Ele disse assim, Theo, Neto, na verdade, que só a galera de Caeté me chama de Theo. Ele disse, Neto, se ela tem R$ 3.000, ela vai e compra essa saia de R$ 3.000. E isso, ela comprou uma saia de R$ 3.000. E isso mantém o mercado equilibrado. Por quê? Porque tinham lá 10 saias parecidas com aquela, ela escolheu uma e comprou R$ 10.000, R$ 3.000. Se ela pega esses mesmos R$ 3.000 e ao invés de comprar uma única saia, ela vai ali num lojão daqueles mais populares e compra, sei lá, 100 saias no valor de R$ 30 cada uma. Quando ela sair da loja, essa saia que antes custava R$ 30 vai subir de preço. Vai para 40 ou para 50. Por quê? Porque a procura pela saia se tornou maior do que a oferta de saia. E quando a procura se torna maior, é natural que o preço suba. Eu não sei se vocês lembram, mas no início da pandemia, agora no isolamento social, álcool gel subiu absurdamente. Por quê? Porque a procura se tornou maior do que a oferta. As máscaras, no começo da pandemia, eu cheguei a pagar R$ 15 em uma máscara. Hoje elas estão por 3. Então, esse é o pensamento liberal e esse é o efeito que esse pensamento liberal tem na economia. Lembrando, se tiver alguma dúvida, anota no seu caderno. Eu vou esclarecer na próxima live, tira dúvidas. Provavelmente será semana que vem, já que na outra nós teremos prova. E respondam as atividades do capítulo. Eu não preciso lembrar, mas tá aí a lembrança. Ok? No mais, um forte abraço e fiquem bem, de preferência em casa. Tchau, tchau.